Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com um tema jurídico, você vai saber qual é ele. Daqui a pouquinho que a gente vai rodar esse VT, mas fique ligado porque o programa está começando e você vai saber o nosso tema agora. A mediação é um método alternativo de resolução de conflitos, por meio do qual é possível resolvê-los sem que seja necessária a interferência da justiça. Prevê a participação de uma terceira figura, neutra e imparcial, que auxilia as partes no diálogo rumo ao acordo. É um meio consensual, que envolve a cooperação voluntária dos participantes. O mediador atua como um facilitador, melhorando a comunicação e favorecendo um diálogo colaborativo focado na solução das questões. No Consulta ao Doutor de hoje, vamos entender como isso funciona na prática e quem pode utilizar esse recurso. Nós já estamos no ar. Para tirar as nossas dúvidas acerca desse tema, eu tenho o prazer de receber Rose Simachik. Ela é mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há 8 anos, nas varas cíveis e de família do Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo. Rose, obrigada por ter vindo, estou feliz de receber aqui. Denise, boa tarde a todos vocês que estão aqui. É um prazer estar aqui e muito obrigada pela oportunidade da gente falar sobre mediação, que nada mais é do que cultura da paz. Muito obrigada. Para evitar o jurídico, né? E como? Sempre fugindo do jurídico. E a gente fala tanto de como a justiça está abarrotada de processos e a lentidão e a demora. Então hoje a gente vai entender essa alternativa, não sei se a gente pode chamar assim, não sei se é correto dizer alternativa, mas um outro jeito de atingir o objetivo, porque na verdade quando entra na justiça tem um objetivo, você quer atingir, a gente vai então hoje falar dessa opção, não sei se é para tudo, não sei se é para todos os casos, e é isso que a gente vai saber agora. Para começar, você falou da cultura da paz, né? A gente tem uma ideia, se pensar em alguém que media, então um mediador, uma mediadora, a gente tem uma ideia, mas nesse contexto, conceitua pra gente, por favor, Rose. Denise, a mediação, na verdade, ela é usada desde a criação do mundo, porque o conflito existe, e se o conflito existe, tem que ter uma forma de resolver. Então, a gente pensa nos cursos que a gente faz, curso de formação, pós-graduação, de aperfeiçoamento, sempre se fala sobre cultura da paz, sobre como lidar com o conflito. Mas existe uma coisa que é assim, o povo brasileiro, em especial, ele gosta da briga. A gente sai da faculdade querendo brigar. Isso é um fato. A mediação, ela surge como uma forma adequada de resolver o conflito, fora do judiciário e dentro do judiciário. É uma alternativa eficaz, é perfeita. E isso existe desde que o mundo é mundo. Volto a você a falar isso. Porque sempre tem aquele apaziguador. Sempre teve nas tribos, quando a gente pensa nos índios, quando a gente pensa em culturas judaicas, islâmicas, hindus, sempre teve isso. Sempre tem aquele que vai apaziguar, porque ele vai tentar reformular a situação. E a gente consegue observar esse perfil de pessoa na nossa comunidade, ao nosso redor, né? Invariavelmente é sempre alguém que vive muito melhor, tem muito mais qualidade de vida, quem busca esse apaziguamento, né? Quem busca essa resolução do problema. E aí, como é que a gente pode colocar isso em prática para evitar o jurídico, Rose? Como que surgiu isso? É uma coisa recente? Aqui no Consulta, por exemplo, é a primeira vez que a gente está falando sobre mediação. Eu espero que não seja a primeira, ou que seja a primeira de muitas. Primeira isso de sim, muitas, não seja a com última. certeza. Mas você pode ter certeza, isso é o caminho do futuro. Por quê? O judiciário está lotado, mas fora o judiciário estar lotado, existe uma situação emocional muito forte. E é isso que faz com que a mediação tenha um efeito melhor, porque se resolve mais rápido e se resolve de uma forma em que as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas consigam saber o caminho delas. E não simplesmente o juiz. O juiz é o terceiro que lê o processo.
os advogados, eles se aprimoram na escrita, eles se aprimoram nas ideias. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai ler a maestria dos advogados. Na mediação, são as pessoas envolvidas que sabem o que elas vão pedir realmente, qual é o real interesse, qual é a possibilidade de a necessidade do outro. É assim que a gente determina o caminho. E é esse caminho que vai acabar num acordo. Você é advogada, mas o que precisa para ser um mediador? Todo mediador é advogado? Precisa ser? Olha, comigo, na verdade, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu sou advogada, eu sempre trabalhei na área do direito, mas eu nunca fui de briga. Eu nunca gostei de briga de forma geral, na vida. E eu, na época, trabalhava num escritório e eu tinha uma ação onde um senhor do Acre estava pedindo danos morais porque ele não tinha recebido um livro que ele havia comprado em casa. E eu resolvi ligar para o Acre para saber o que estava acontecendo. E eu era advogada dos donos do livro, assim dizer. E ele, quase chorando, me falou: doutora, ninguém me dá atenção, eu ligo na loja onde eu comprei, as pessoas não querem saber de falar comigo, me mandam procurar meus direitos. E aí o meu vizinho falou: entra no judiciário e pede dano moral por isso. E eu perguntei o que ele queria realmente. Ele queria uma satisfação, um pedido de desculpas e o livro, evidentemente. E assim foi resolvido. Eu entrei em contato com a loja, pedi que eles providenciassem isso, uma caixa de bombom e o livro, e acabou o processo. Ele não quis mais saber. A mediação, a cultura da paz, Denise, é uma coisa que está dentro da gente. Ou você tem ou você não tem. Como qualquer função na vida, como qualquer profissão, ou você é aquilo ou você não tem aquilo dentro de si. Existem cursos que são formadores de mediadores, sim, pós-graduação, aperfeiçoamentos, enfim, atualizações, existe de tudo. Mas ou você tem aquilo dentro de você, ou você não consegue trabalhar com isso de forma completa. Não tem como. Então, não precisa ter formação anterior. Se eu for trabalhar no fórum, precisa. O tribunal exige um curso de formação. Que pode ser qualquer, de mediação. Curso de formação e capacitação de conciliadores e mediadores. Não uma graduação prévia. Não. Então, quem não tem o curso superior, por exemplo, poderia se tornar claro que fazendo pode. Cursos de capacitação na área, nessa Sim. área, né? Legal. E aí dá para trabalhar no fórum, você disse? Sim. Tá. E já a gente chega pro fórum, tá? Fora do fórum, bom, o direito tá por toda parte, né? E esse desejo de pacificar também cada um que tem dentro de si, como você bem disse, por todos os lugares. E você usou esse exemplo do livro que não chegou e hoje, acho que desde o ano passado, ainda ficou mais fortalecida as nossas compras online, né? E não tinha como ir até a loja, se precisasse ir presencial, você perdia o dinheiro, não tinha muito, a gente estava um pouco rendido assim no que dava para fazer, mas o que a gente viu foi realmente as empresas investindo nisso, né? Às vezes demorava, eu mesmo esses dias comprei, você viu quando chegou aqui, eu uso aquelas máscaras mais robustas, né? Mas eu comprei pela internet um lote que não foi legal. Não tive essa resposta, deixei para lá, mas assim, não é todo mundo também que deixa para lá, às vezes você não pode deixar para lá, às vezes era o equipamento que você estava precisando para o trabalho, né? Mas ficar sem o retorno, sem o respaldo, né? Como que se trabalhar isso com grandes empresas, doutora? Fora do tribunal, fora do fórum, né? Antes de chegar até lá, é uma tendência ter mediadores para essas pessoas, isso é tão pequeno, né? Você ter esse cuidado, esse carinho, até mesmo dizer, olha, essa é a qualidade das máscaras, as nossas fotos não são exatamente das máscaras que a gente está vendendo, essas são as máscaras que a gente tem aqui para oferecer e tudo bem, né? Explica um pouquinho fora do fórum, como é que pode funcionar essa mediação? Tá. Primeiro, não precisa me chamar de doutora, tá? Porque como mediadora, Perfeita. você pode me chamar só de Rose, não se preocupa com isso. Perfeito. Como que funciona? Muitas empresas hoje em dia já estão trabalhando com mediadores e conciliadores dentro das suas empresas. É bastante comum. E algumas contratam os privados. Eu sou uma mediadora privada, então você pode contratar um mediador para resolver problemas pontuais.
Só que hoje em dia, inclusive depois da pandemia, muita gente começou a trabalhar de uma forma mais correta, porque as vendas aumentaram. Isso nós estamos falando a nível de consumidor, tá? Então, dentro desse nicho de direito do consumidor, as vendas aumentaram de forma absurda. O que acontece? Você tem que saber lidar com o seu consumidor. Então, é muito importante. Então, eu também tive momentos aqui que eu tive que comprar algumas coisas e não deu certo e já tive que trocar e foi feito tranquilamente, sem nenhum problema. Então, o efeito disso é o seguinte, daqui para frente é uma coisa que vai acontecer. Dentro das empresas, das grandes empresas, ou você trabalha um serviço de atendimento ao seu consumidor, ao seu cliente, de forma efetiva para trabalhar pós-venda. Então, se tiver problemas pontuais, vamos contratar uma pessoa para resolver os problemas pontuais. Ou ele não vai mais continuar crescendo, porque outros virão e passarão por cima com relação a isso. Você tem que se adequar ao mundo como ele está indo. E aí trata-se sim desse trabalho de mediação. Inclusive, essas pessoas que são contratadas para dar conta ali do e-commerce e das postagens no Instagram, porque você compra uma coisa que você não gosta, quanto mais você vende, então quanto maior é a empresa, mais sucesso você faz, mais problema você vai ter, porque pelo número, né, você acaba tendo mais problema. Isso tudo bem. Mas você precisa dar resposta. Tem esses sites que você faz a busca para saber. E o grande lance é a resolução do problema. Não é quantas reclamações tem, porque as pessoas podem reclamar de tudo e qualquer coisa, né? Às vezes elas estão certas, às vezes não, elas podem fazer essa reclamação. Já eu volto para saber sobre essa questão de responder, que parece que a tendência mesmo é isso, né? Problema sempre vai ter. Mas como é que você soluciona ali o problema? E muitas vezes é o que fica claro ali em algumas reclamações que percebo. A pessoa nem não tinha do que reclamar, mas recebeu o respaldo, ganhou um cupom de 5%, 10% de desconto para a próxima compra. Então você acaba até fideliza. Aí a pessoa responde ali, adorei, fui muito bem atendido, recomendo, dá nota 10 para a empresa que reclamou. Vou atender a telespectadora? Ana Maria está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Ana Maria, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, eu já te ouço, a Rose também, fica à vontade. Então, na verdade, eu tô com uma dúvida, eu tava ouvindo aqui vocês conversando e eu tô tendo um problema com o vizinho, tô com uma obra aqui e a gente já tentou diversas vezes conversar e eu não tô tendo outra saída. E eu não sei aqui o que fazer mais. Eu tenho como contratar um serviço de um mediador, alguma coisa nesse sentido? Excelente questionamento, Ana Maria. Obrigada por ter ligado. Rose, como é que a gente ajuda a Ana Maria? Ana, primeiro, boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Ana, é muito comum problemas com vizinhos. Vizinhos de casa, da rua de cima, da rua de baixo, do prédio onde a gente mora, é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E muita gente engole e deixa passar, deixa passar. Quando o problema está muito sério, a gente tem que trabalhar as partes que estão envolvidas, tá? Então precisa chamar os donos dos apartamentos, colocar sentados numa mesa e entender qual é o principal motivo desse descontentamento. Em algum momento, através de técnicas que a gente tem, de estratégia, de uma certa habilidade, a gente consegue sentir qual é o real problema da situação. E quando a pessoa consegue colocar isso para fora, a gente consegue trabalhar um caminho onde todas as pessoas envolvidas consigam construir como é que a gente vai resolver. Porque o importante para todo mundo é resolver. Não adianta ficar brigando e não chegar a termo nenhum. Importante para todo mundo, porque isso causa desconforto, emocionalmente falando, isso abala, mexe com o nosso dia, as pessoas não dormem direito. Então, esse tipo de coisa tem que ser trabalhado como uma mediação. Sim, você perguntou como é que resolve. Chamar um mediador de confiança, chamar um conciliador de confiança, uma pessoa que seja indicada, que a gente possa fazer um trabalho nesse sentido. Às vezes pode ser mais de uma sessão, 2 sessões, mas isso é resolvido de uma forma comum para todo mundo. Todas as pessoas se sentem bem depois. É assim que se trabalha a mediação.
Ela falou que não se pode contratar uma empresa que faz isso. Pode, tem empresas que fazem. E eu aqui, como leiga, chamaria de mediador profissional. Tá certo usar esse termo? Só um mediador privado, pode contratar um mediador. Porque senão parece que é alguém que tem esse espírito apaziguador, que vai lá tentar dar um jeitinho, resolver. Não, a gente está falando de alguém aqui que vai traçar um objetivo de resolver o problema. Isso, e o importante, Denise, aqui não é o mediador que resolve o problema. São as partes. Sim, ele facilita. Isso. Legal. Então, o grande facilitador da resolução desse problema é o mediador. Vou aproveitar, já eu volto na questão de compra online, que chegaram algumas perguntas aqui através das minhas redes sociais. Aliás, eu te convido a ligar para cá e participar do programa, 0 Operadora 11 3337 5886. Te convido também a seguir, compartilhar, participar, interagir conosco através das nossas redes sociais, @TV Hit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook e o canal da Hit no YouTube é Hit TV. Tem QR Code aqui em cima que facilita a sua chegada até lá. Se inscreva e ative as notificações. E um QR Code aqui embaixo para você participar e responder a nossa enquete. Em menos de 1 minutinho você faz isso e nos ajuda demais. As minhas redes sociais também à disposição, já estou recebendo várias perguntas por lá, @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Sempre com o meu nome você me encontra nas redes sociais. Rose, conflitos com vizinhos, Rose. É a vaga na garagem, os carros hoje estão mais na garagem porque as pessoas estão mais em casa, né? O home office virou uma realidade hoje, não se sabe muito se é tendência mesmo, se é moda, se vai voltar tudo como era antes ou não. Fato é a situação que a gente enfrenta hoje. Então, se antes você não tinha um problema muito grande ali dentro da sua casa, ou o vizinho fazia barulho, mas você só tinha que lidar com isso pela manhã e um pouquinho ali à noite, hoje é o dia inteiro em casa, precisando lidar com essa situação. E aí você não está ali para descansar, para trabalhar, você está ali sendo professor. Hoje tem a volta às aulas, né? Mas ainda com muitas pessoas fazendo opção pelo estudo online, às vezes de cursos extracurriculares também online, que acabam se fortalecendo. Enfim, a gente está mais em casa, no fim de semana. Antes você não tinha que lidar com esse problema, né? Você sabe que a estrutura, às vezes, do prédio não é a melhor, que as paredes não isolam muito ali o barulho, mas hoje é o dia inteiro, desde março de 2020, a gente tem que lidar com esses problemas com maior intensidade, né? Você falou a nossa telespectadora perguntou, você falou de contratar esse serviço, de chamar as partes, de conversar. Você acha que essa pode ser a primeira opção? Ou vale? Às vezes o síndico do prédio não recomenda, né? Fazer contato direto com o outro morador, né? Eu, particularmente, jamais me sentiria mal por isso. Se está acontecendo um barulho ali que está exagerado, se alguém me avisa, é muito mais fácil para eu controlar, né? Eu acredito que ninguém faça de propósito. Explica um pouquinho pra gente, se primeiro há uma tentativa antes, se pode não fazer essa primeira tentativa, chamar direto o conciliador, o mediador? Veja, o grande problema do ser humano é a comunicação. Por isso que o mediador trabalha uma comunicação eficaz, porque as pessoas chegaram até aquela chama do conflito porque ninguém conversa, ninguém consegue mais se comunicar. Um fala uma coisa, o outro fala outra, ninguém entende nada. Você escuta, você não presta atenção, é isso que acontece. Pode-se passar um problema de vizinhança para o síndico? Lógico. Eu acredito até que seja a primeira opção, né? Porque você tem um cara que é o administrador, entre aspas, que está lá no prédio. Então, eu vou conversar com ele. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele provavelmente vai orientar o que tem que ser feito. Numa dessas de orientar, muitos síndicos têm a capacidade de conciliar e de mediar. Eles têm isso dentro deles.
mas muitos não têm. Então também pode ser chamado um terceiro, que tem que ser, Denise, um terceiro imparcial, tem que ser uma pessoa neutra. Não pode ser, por exemplo, a minha prima está com um problema no prédio, a Rose é conciliadora, é mediadora, eu vou chamar. Não, não pode. Legal. Não pode. Por isso que é bom fazer essa contratação mesmo de fora, né? Não essa pessoa que tá mais vinculada a uma das partes, amiga de alguém, faz essa chamada de fora. Usando esse exemplo do vizinho, enquanto eu caminho para dar um recado ali, doutora, eu te deixo essa pergunta. Não me chama de doutora. Rose, desculpa, é a força do hábito, Rose. Explica um pouquinho pra gente, então, quais são os outros passos? Então, você falou da comunicação, né? Que é algo que realmente vai passando, aí a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Às vezes ela nem se ligou que está fazendo barulho demais, ela não sabe o quanto aquilo incomoda. Também cada um tem um estresse diferente na vida, né? Às vezes é uma situação que incomoda mais ao outro. Explica um pouquinho pra gente o próximo passo. E claro que a gente vai precisar de mais tempo para falar sobre isso. Aí você passa a bola para mim, eu dou meu recadinho e depois a gente volta, por favor. Dentro de um prédio existem problemas de todas as pessoas e de todas as naturezas, porque as pessoas têm sentimentos, têm emoções. E alguma coisa que acontece no vizinho me incomoda. Me incomoda porque internamente, dentro de mim, eu queria ter o carro igual ao dele, ou porque aquela outra vizinha teve uma cantada e não quis saber do rapaz que fez a cantada. Enfim. É aí que a comunicação tem que voltar. É aí que a gente tem que conseguir tratar esses problemas com as pessoas. Mas vejam, existem problemas que estão além da nossa capacidade de mediar. Quando as pessoas têm, às vezes, desvios de comportamento, alterações de humor muito fortes, que só são tratadas através de uma terapia, de um psicólogo, a gente para. Existe um momento em que o mediador não tem mais como interagir com essa situação. E aí a gente indica, explica qual é o caminho. Próximo bloco tem mais bate-papo e eu tô te esperando. Não pode mudar de canal não, até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre a conciliação, a mediação como alternativa para a resolução de conflitos. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Você se planeja, se programa para nos assistir, tem sempre novidades, não só aqui do Consulta ao Doutor, mas de toda a nossa programação. @TV Hit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook, o nosso canal no YouTube é Hit TV, fácil de você acessar. Para te ajudar, tem QR Code aqui no canto da tela, para você chegar lá mais fácil, se inscreva, ative as notificações, porque aí você não perde nada. Entrando no nosso canal, a primeira coisa que vai aparecer é a nossa transmissão ao vivo. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma, para você ver e rever a hora em que você quiser. Uma enquete rolando com o QR Code aqui embaixo, para você nos ajudar a te entregar a melhor programação todos os dias. Em menos de um minutinho, você responde e nos ajuda demais. Rose Cima Chic é a nossa convidada de hoje. Ela é mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há 8 anos nas varas cíveis e de família do Fórum Regional de Pinheiros em São Paulo. Rose, já a gente fala desse passo a passo, né? Você falou de algumas sessões, então esse é o termo utilizado, né, para fazer essa conciliação, essa mediação. Já eu retomo essa parte, mas para a gente entender melhor, é que você é advogada, né? Mas para este trabalho, você atua como qualquer outra pessoa, né? Então não precisaria da sua formação e de todo o seu conhecimento na área do direito. Isso é o que te aproxima. Então é diferente de chegar e dizer assim, você tem um conflito com um vizinho, vou aproveitar e usar esse gancho do que a gente falava e dizer assim, olha, eu conheço uma advogada, viu? E eu vou chamá-la, ela vai resolver esse problema. Então parece e que é intimidador, né? A outra pessoa, às vezes nem é o seu objetivo exatamente, mas a outra pessoa pode se sentir
muito intimidada com isso. Então, alguém que vem ali soberano sobre a situação, o advogado, a gente aprendeu aqui no Consulta, ele é o primeiro juiz da causa. Então, ele ali já vai julgar. Se procede, se não procede, o que tem direito, o que não tem. É isso que vocês querem, então, com a mediação e a conciliação, tirar. Então, as partes falam ali de igual para igual entre elas e com o mediador? Denise, a mediação, ela entra para tirar toda a burocracia do Poder Judiciário. O mediador, ele acolhe as pessoas e ele trabalha com técnicas, com princípios de igualdade, todos são iguais, como já diz isso na Constituição. Então, é muito importante que a nossa fala seja igual à das pessoas que estão à nossa frente, que estão travando um problema. Nós temos que respeitar esse tipo de coisa, o que está acontecendo na vida da pessoa. Está acontecendo um conflito, tem que existir o respeito, tem que existir o acolhimento, tem que existir o sorriso, a forma de tratar o ser humano. Porque é dessa forma que a gente consegue formar um gancho, um link entre a pessoa e o problema. Quando a gente coloca o advogado para resolver, o advogado ele vai trabalhar em cima de direito, de lei, de teorias, do que já foi, do precedente. A gente não, a gente trabalha com a necessidade do ser humano. Muitas vezes uma mediação é feita completamente diferente do que é pedido no processo judicial, quando ela vem para a mediação. Por quê? Porque o mediador consegue trabalhar o que está acontecendo de verdade e não o que o advogado coloca, porque o advogado, de novo eu vou falar, e jamais iria contra a minha profissão, o advogado ele trabalha com maestria para defender o seu cliente. O mediador, ele entra no conflito, ele entra dentro do conflito para entender por que as pessoas estão brigando. E depois que elas reativam a comunicação, é mais fácil. Então, sempre esse acolhimento, para mim a palavra assim, mais importante é o acolhimento. É isso que vai trazer a pessoa para mim. É isso que vai me deixar íntima da pessoa, ela vai ter segurança e confiar. Confidencialidade é uma coisa muito importante, porque tudo é confidencial. Existe a confidencialidade também. É sempre tem que ser confidencial. Denise, se você for tratar de algum assunto seu, você não vai querer que ninguém saiba, mas você tem que ter a certeza de que a profissional que está na sua frente, ela vai saber lidar com isso e respeitar. E não pode ser divulgado em nenhum lugar. Hoje em dia, a rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, aparece em tudo que é lugar. Isso não pode. Isso não é permitido por lei. Então, na sua fala ficou bem diferente, ficou clara a diferença entre a atuação do advogado na resolução de um conflito e de um mediador, um conciliador na resolução de um conflito. Porque o advogado ele pega para si o que está em jogo da parte dele. E tudo que ele puder transformar ali nas brechas da lei, ele fará. Com o conciliador e o mediador, então, você fica dentro do problema e não resolve o problema, você faz com que as partes consigam chegar a essa conclusão, a essa resolução. Você acredita que facilitar essa comunicação, porque às vezes a pessoa está tão nervosa com o que está acontecendo, ela não consegue nem expressar em palavras, ela só não suporta mais aquela situação, não consegue nem verbalizar aquilo, tão cansada que ela está. Facilitar dessa maneira e fazer com que a outra parte ouça, né? Entenda, e você também acredito que possa levar um pouquinho da sua interpretação, porque a gente não tem como a gente viver uma situação sem, a gente fala muito da imparcialidade, né? Que é tão impossível ser totalmente imparcial, porque a gente carrega conosco as nossas bagagens, né? As nossas vivências. Explica um pouquinho sobre essa situação também, de maneira que, por exemplo, inclusive os outros conflitos que você já ajudou a resolver também são bagagem para a resolução dos próximos, né? Sim. Tudo que a gente passa na vida, eu entendo que é muito importante para delinear
o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Então, coisas que a gente passa, conflitos que a gente já presenciou ou já passou por eles, e não só conflitos, todas as situações importantes da nossa vida, a gente acaba jogando como um amadurecimento. E isso ajuda muito na hora de mediar. Antes só de responder o que você me perguntou, eu acho que é importante uma diferenciação entre conciliação e mediação. Por favor, por favor. Que é bem simples, é bem simples. Nos cursos que a gente faz, os professores até acabam floreando demais. É que eu tô usando como sinônimo, né? Então acho que tá errado. Não tá errado. Elas têm basicamente a mesma estrutura. Tá. Só que na conciliação, o conciliador, ele pode opinar, ele pode virar e ajudar a trazer um acordo. Olha, estive pensando sobre isso. Por quê? A conciliação não trabalha com relações continuadas, ela trabalha com relações pontuais, com momentos que acontecem. Então, uma batida de carro, um direito do consumidor, um problema pontual que aconteça, o conciliador pode juntar as partes e, com muito bom senso, equilíbrio, técnicas e estratégias, ele também ajuda na propositura do acordo. Vou trabalhar com vocês algumas opções de acordo. Ok, o mediador não pode fazer isso. O mediador leva as partes a conversarem. Então, se as pessoas estiverem tendo uma comunicação, fatalmente elas vão conseguir construir um caminho. E esse caminho pode levar a algumas opções. A mediação trabalha com relações continuadas. Ou seja, relações familiares que se desgastam, uma separação, testamento, partilha de bens. Dentro do empresarial, nós temos familiar, né? Uma empresa familiar sempre tem aquele filho que não queria estar na empresa do pai, porque ele queria, por exemplo, ser músico. Então, são relações que continuam ao longo do tempo. Então, aí entra a mediação. Então, é muito simples. Quando eu falo para você conciliação e mediação, é porque o foco é a cultura da paz e a resolução do conflito. Mas existem diferenças básicas com relação a isso. E do que continua, né? Isso. Do que é contínuo. Legal. Isso. Vamos atender a telespectadora? Vanderleia está na linha, fala conosco de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Oi, Vanderleia, tudo bem? Boa tarde. Oi, querida, muito boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Então, doutora Rose, né? Eu tenho uma filha, ela tem 41 anos, mora com um rapaz há 20 anos, tem 2 filhos, né? E adquiriu bens estando na companhia dele. E agora ele quer se separar e falou que ela não tem direito a nada. E pode isso, ela não tem aquele papel Do relacionamento, né? Da união estável, é isso? Isso, a união estável, isso. Ela não tem. Quanto tempo de Aí falaram relacionamento? que ela perde o direito porque não tem aquele papel, e eu acho que não, pelo tempo que eles têm junto e as coisas que ela tem como provar, né, que através de pessoas, amigos, que ela adquiriu tudo que eles têm juntos, entendeu? Falou que vai deixar ela sem nada. Quanto tempo de relacionamento, Vanderleia, por favor? Tem 20 anos, tem uma filha de 12 e o outro de 10. Obrigada pela sua pergunta. Rose vai tentar te ajudar com orientação. Aqui caberia um papel como esse ou precisa para o judiciário? Vanderleia, obrigada pela sua pergunta. É muito importante isso que você está falando, porque muita gente vive em união estável e muitas vezes isso não vai no papel. E as pessoas ficam inseguras com relação a isso. Cabe a mediação, sim. Legal. Nós vamos chamar as pessoas, nós vamos chamar as duas pessoas, ela e ele, para conversarem sobre isso. E a gente vai tentar mostrar para eles que 20 anos de relacionamento não são 20 anos de péssimo relacionamento. Eles têm uma filha, eles têm uma vida, eles viveram momentos bons, não são só momentos ruins, senão você não fica 20 anos com essa pessoa. Então também tem o outro lado, essa situação. E leva as pessoas a entenderem o motivo deles estarem brigando. Porque sempre tem, Vanderlei, um motivo
por trás. Sempre tem um interesse que está lá atrás. Não é a posição inicial da pessoa que mostra, ele falou que ela não vai ficar com nada. Não é assim que funciona. Tem que entender o que está por trás desse. Ele falou que ela não vai ficar com nada. Existe sim como resolver isso na mediação e é muito melhor do que ir para o judiciário. No judiciário você trava uma briga. Porque quando você fala, entrei na justiça, quando as pessoas recebem uma notificação para responderem ao processo, é a pior coisa que tem. Cessa qualquer oportunidade de comunicação, não? É horrível, é uma sensação de traição, você me traiu. Ao invés de você, eu já ouvi muito isso, ao invés dela ir falar comigo, procurar uma ajuda comigo, não. Ela foi para o fórum, ela ouviu a amiga, ela ouviu a vizinha, ela ouviu a mãe e entrou direto na justiça. Aí é bem mais difícil. Dá para resolver ainda assim? Claro que dá, mas antes procurar mediação é o melhor caminho, é menos estressante. É que hoje dá para fazer de qualquer ponto ali um ponto jurídico, né? Então dá para judicializar tudo hoje. Então, por exemplo, nessa fala que a nossa telespectadora trouxe aqui, que parece que o rapaz diz que vai deixá-la sem nada, né? Então, hoje a gente fala muito da violência patrimonial contra a mulher também, né? Então, deixá-la sem acesso ao dinheiro da família que ela tem acesso, né? Então, hoje dá para complicar tudo se quiser. O que a gente está trazendo aqui nesse caso era a mediação, né? Sim. Com a mediação é a oportunidade dessa conversa, porque às vezes, e a gente percebe isso até no dia a dia, né? O que a gente não fala e espera que a pessoa entenda, tem gente que entende, tem gente que não, tem gente que você tem que falar, desenhar, né? Então, às vezes, facilitar essa comunicação vai ajudar, porque o que é certo, né? Aqui me parece que mesmo sem um papel, há um relacionamento, há um casamento e as duas partes têm direito a 50% daquilo que foi construído dentro do casamento, certo? É assim que diz a lei. Isso, era onde eu ia entrar. Tá. A lei diz isso, os Tá. advogados vão dizer isso. Na mediação, o que pode acontecer? Em determinado momento, ela virar e falar, eu realmente nunca quis tudo que ele tem, ou tudo que a gente adquiriu. Eu quero só viver minha vida, eu quero poder sustentar minha filha, mas pode ser que tenha uma raiva dele por trás. Porque a frase, vou te deixar sem nada, é uma frase de raiva. Se tem raiva, é porque houve alguma coisa por trás. E na mediação, a gente faz com que a pessoa entenda que ela também necessita de algumas coisas. Então, precisa criar filha, precisa ter onde morar, precisa ter um trabalho. Muitas mulheres se dedicam a um casamento, a uma união estável durante anos e não trabalham por causa disso. E aí os maridos se separam e elas ficam, como que eu vou voltar para o meu trabalho? Como que eu vou voltar? Ainda mais passando com pandemia, passando por uma série de coisas. Como é que se volta da noite para o dia a trabalhar e ganhar dinheiro? Não é tão simples. Então, na mediação, isso é conversado. E as pessoas acabam entendendo, acabam aceitando as reais necessidades. Tem que ficar bom para as duas partes, sempre. Sim, por isso que o acordo que é feito na mediação, ele é um acordo possível de ser executado. Porque as pessoas que fizeram, que decidiram em comum acordo, sabem até onde podem ir. Então, eu sei até quanto eu posso pagar, eu sei a minha dívida, quanto eu posso pagar por mês, eu sei o que eu posso dar para ela de bens ou para ele. Enfim, as pessoas envolvidas nesse conflito sabem exatamente o que realmente precisam. É esse o ponto principal. Por isso que o acordo feito na mediação ou na conciliação, ele é muito positivo. O índice de sucesso de um acordo é quase 100%. E eu não sei a expressão correta de usar, mas o que ficou combinado ali, o que ficou acordado, tem a força do que foi julgado ali pelo juiz? Tem. Tem, porque o simples fato de fazer mediação e fechar um acordo na mediação em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, não importa o número de sessões, a partir do momento que esse termo de acordo é feito, ele já vira uma sentença judicial.
Existem pessoas, existem advogados que acompanham, que às vezes falam assim, é melhor homologar com o juiz, prefiro homologar. Então, o que é feito? O advogado entra com uma petição para algum juiz homologar esse termo de acordo, que foi feito extrajudicial ou inclusive judicial. Ele tem o efeito de uma sentença judicial a partir daí. Acabou. E aqui eu vou usar um exemplo, Rose, que é bastante questionado aqui, quando a gente fala do direito de família, por exemplo, que é a pensão alimentícia, por exemplo. Então, fica estabelecido lá, o juiz estabeleceu um valor, e aí se quem precisa pagar a pensão não paga, pode executar essa dívida, enfim, tem uma série de ônus aí para quem não faz aquilo que ficou combinado. Como é que é isso para o que ficou acordado na conciliação, na mediação, conciliação? Exatamente. O fato da pensão alimentícia, os alimentos dentro de uma ação de separação, ele é muito importante, é um tópico muito importante. Mas, normalmente, dentro da mediação, o que é acordado é cumprido. Porque não adianta o juiz determinar uma pensão alimentícia de R$5.000 e a pessoa não pode pagar. Aí, 2 meses depois, a ex-mulher entra com uma ação de execução de alimentos e pede a prisão. E aí ele fica preso, até que ele consiga pagar, e aí ele sai. E isso é uma bola de neve. E quem paga o pato são os filhos. Sempre são os filhos que pagam esse pato. Então, na mediação, o que é feito? As pessoas têm que entender quanto podem pagar e quanto é a necessidade do outro em receber. E, controlar isso com uma planilha. Mas isso é mostrado para as partes. A gente costuma dizer que no processo judicial, muitas vezes, deixa o juiz julgar. O juiz vai julgar, vai determinar na sentença o que ele entende certo pelo que está escrito no processo. Você ganha o processo e não leva. A gente costuma dizer isso. Então não adianta ganhar o processo e não levar. Ou quem perdeu, recorre. É uma bola de neve, isso não acaba. No Brasil isso nunca vai acabar. Na mediação, acaba porque a gente leva as pessoas a entenderem o que realmente está por trás do pedido de alimentos, porque sempre tem alguma coisa por trás. Aí vai imaginar situações que podem ter mudança, então, tá? Ficou combinado e depois você fala, não, peraí, mas acho que eu queria rever o que ficou acordado. Vale rever com o conciliador, o mediador, ou você pode, depois chega uma hora e você fala, não, acho que não foi o melhor, quero entrar na justiça mesmo. Pode? Pode, sempre pode. Só que, um exemplo, nesse período de pandemia, eu atendi algumas pessoas que tiveram que mexer na pensão alimentícia porque o marido deixou de trabalhar, prestar serviços para alguma empresa, foi mandado embora, então ele não tem como sustentar o filho na mesma base. Então como é que a gente negocia isso? Como é que a gente faz isso? Então ele tinha uma pensão, então não adianta. A mulher também tem que entender a real situação. Não adianta estipular um valor para ele que ele não vai poder pagar. Só que ela precisa entender isto e precisa negociar em contrapartida. Então, o marido que não pode pagar uma escola de R$ 1.500 por mês, cabe a eles, compartilhando a guarda, ir até a escola e negociar. Porque tudo tem que ser negociado num momento desses de pandemia. Sempre tem que ter uma negociação, sempre tem que ter o bom senso. E a gente sempre foca para que as crianças fiquem blindadas, porque elas é que vão sofrer com essa briga. Então, sim, na mediação dá para entrar, para reverter toda a situação. Legal. Não, porque é o que as pessoas perguntam, né? Mas e se depois eu não gostar, não achar que foi bom, não fiz um bom negócio? Dá para reverter, dá para fazer o que quiser. Você falou da escola. Como teve problema com escola nesse período da pandemia que a gente ainda atravessa, mas o ano passado acho que a situação das escolas estava mais complicado, então muitos meses a criança em casa. Eu não sei muito bem como funciona, mas parece que há um contrato que não poderia ser rompido ali. Então, mesmo em idade pré-escolar, onde você não é obrigado a ter os filhos matriculados, você não podia simplesmente, eu não sei se em algumas escolas ou em todas, não sei como isso funciona, simplesmente dizer assim, não, mas olha, nesse período agora eu quero cancelar, viu? Vou deixar a criança em casa, porque também doeu no bolso precisar pagar a mensalidade
sem mandar os filhos para a escola. Então, não havia diversão, não havia o trabalho ali de psicomotricidade, trabalho pedagógico, né? E a gente sabe que isso fez diferença na vida de muitas famílias. Depois abriu-se ali a possibilidade de uma negociação. Não para todo mundo. Não funcionou para todo mundo chegar lá na escola e dizer, olha, pandemia, redução de salário, suspensão de contrato, uma série de coisas que aconteceram. Parece que algumas escolas não colocaram ali um ponto final na história, não quiseram ajudar, né? Vale esse trabalho, então, contratar aí para fazer essa parte, ajudar? Vale, Denise. O que aconteceu foi o seguinte, todo mundo, né, ficou sabendo mesmo nas nossas famílias, crianças que deixaram de ir para a escola, outras que aumentaram a mensalidade, mesmo no meio da pandemia, outros que já não podiam pagar, porque é uma bola de neve. E, afinal de contas, ninguém nunca viveu uma situação dessas. A gente não sabia o que era isso e não sabe ainda o que é isso. Perfeito. Nós estamos ainda no meio no meio dessa pandemia. O que o ser humano tem que ter? Jogo de cintura. Isso. Sabe? Esse é o momento de ter bom senso e jogo de cintura. Aqueles que são intransigentes e batem o pé nos valores, eles perdem. Então, em algum momento, eles vão ter que realmente começar a negociar. Já outros começaram a negociar antes. Cabe sim. A gente trabalha com mediação escolar nesse sentido também. Não é só a mediação escolar de dentro. Professor com professor, diretores com professores, entre alunos, não. A gente também trabalha esse lado comercial, no sentido financeiro, porque isso tem que ser um entendimento, porque os pais que não podem pagar uma mensalidade cheia, eles vão ter que negociar. E a escola vai ter que entender que isso é momentâneo e dali para frente as coisas vão mudar. E Deus queira que vai chegar um momento em que tudo volte ao normal. E volte melhor ainda do que era antes. Mas, por enquanto, é a situação que se apresenta. Então, se a gente não tiver esse jogo de cintura para tudo, fica muito difícil. Ah, mas aí a escola vai deixar de funcionar. A escola também tem que negociar com os fornecedores. Então, é uma coisa que uma leva a outra. Não tem jeito. E era o que as empresas alegavam no começo da pandemia, né? Ah, mas aqui isso não está previsto em contrato. Claro que não está previsto em contrato nenhum. Estranho seria se tivesse previsto em algum contrato uma pandemia no meio dessa história toda, né? No meio do caminho, uma pandemia. Então, claro que não estava em contrato nenhum, que não havia previsão para isso. E me lembrei de um reajuste que acontece, acho que é dos aluguéis, de contratos que se baseiam aí para fazer os reajustes de mensalidade, seja o que for. É um índice que chegou a quase 30%, mais de 20 e tantos por cento. E ficou difícil de estar no contrato, né? Está no contrato e você tem um contrato assinado ali, como é que você negocia? Ficou muito a cargo de quem? Do locatário, né? Ficou muito a cargo, assim, dessa conversa mesmo. Vai devagarzinho que dá certo. E hoje já muito mais estabelecido para não fazer os contratos utilizando esse índice, que se eu não me engano é o IGPM, né? Explica um pouquinho para a gente como é que dá para conversar contratos que estão ainda vigorando e que sofreram esse aumento, que é totalmente desproporcional, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Denise, eu passando outro dia pela Teodoro Sampaio, eu vi uma série de lojas fechadas. Dá uma dor no coração, né? E com um monte de placa, vende, aluga. E ao longo assim, do caminho, a Teodoro é uma rua bem extensa. Quem estiver ouvindo, que conheça, sabe o que eu estou falando. Realmente é muito triste ver esse tipo de coisa. Mas, em contrapartida, a gente vê muita gente que está no meio do fogo cruzado e fala, eu vou resolver o problema, eu quero resolver o problema. Então, eu tenho amigas que renegociaram o aluguel comercial conversando. O grande problema do Brasil é a briga, é isso que eu te falo. O Brasil é um país que ainda está muito preso à base do direito romano e à base do que existe brecha na lei. Então, se existe uma brecha na lei, eu vou tirar vantagem. A gente tem um problema da famosa lei de Gerson aqui, né?
Então, eu vou tirar vantagem dessa situação. Aquele não conseguiu, mas eu vou conseguir, eu sei como. E não é assim que funciona. Não dá para viver desse jeito. Está na hora das pessoas começarem a ter um pouquinho mais de bom senso e um pouquinho mais de vontade de viver num mundo melhor. Para isso, elas têm que mudar internamente e acreditar nessa mudança, porque isso tem que ser positivo para todo mundo. Então, de novo a história, IGPM estourou, vamos negociar com outro índice. Tem que ser falado, tem que ser acordado. O que é acordado entre as partes, olha, eu costumo, quando eu faço uma mediação, eu bato nessa tecla o tempo todo. Quando o acordo está pronto, não é simplesmente o acordo está pronto. Deu qualquer tempo ruim no mês que vem, daqui a um ano, liga para a pessoa, chama, vamos bater um papo, toma um café, explica a situação e não toma a atitude jurídica. E não deixa de pagar, simplesmente, não deixe de pagar. Faça a coisa como ela deve ser feita, pacificamente. Porque isso dá um futuro melhor para todo mundo. Porque a falta do pagamento, né, deixar de pagar, tira qualquer possibilidade também de conversa, né? Porque aí você não cumpre o teu dever ali, a tua obrigação de fazer aquele pagamento, como dizem os mais velhos, a gente perde a razão. No próximo bloco, eu volto para saber se você já encontrou aí no meio do caminho pessoas intransigentes ou empresas totalmente fechadas para o diálogo, tá? Então, e as empresas maiores têm departamentos jurídicos e elas não estão muito acostumadas com essa história de mediação, conciliação. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre mediação e conciliação como alternativa para resolver os conflitos. Nossa convidada é Rose Simachik, mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há 8 anos nas varas cíveis e de família do Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo. Nossa telespectadora Gisela ficou na linha esperando no comercial para a gente conversar agora. Ela fala conosco aqui de São Paulo. Obrigada por ter aguardado, Gisela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar falando aí com vocês. Obrigada, querida. Eu tô com um problema de um inventário. Meus irmãos, todos nós já somos terceira idade. Minha mãe faleceu já perto dos 90 anos. E esse inventário está sendo um problema sério, porque ele acabou na justiça, porque eu tinha uma irmã interditada, mas minha irmã faleceu em abril do ano passado, essa que era interditada. E os meus sobrinhos, tanto do lado lá da minha irmã interditada, quanto de uma das minhas irmãs, estão intervindo direto nesse processo do inventário. Isso tornou-se um inferno na Terra, porque tem calúnias, tem difamação, e ninguém consegue resolver esse processo. Ninguém está conseguindo resolver de forma lógica esse processo. E, na realidade, quem está envolvido somos todos terceira idade. Eu sou caçula desse inventário, tenho 63 anos. E tem muitos conflitos, tem muitas rusgas, sem contar aquelas coisas que vêm lá do passado, da infância, e que volta tudo quando é inventário, né? E eu gostaria de saber se vale a pena a gente estar pedindo, né, uma intervenção, porque eu acredito muito em mediação. Eu infelizmente estou no meio desses processos todos e isso não gera boas coisas. Isso gera divisão na família, isso gera conflitos que ficam para sempre, danos que não se repõem com dinheiro. E, infelizmente, os jovens de hoje não pensam muito bem assim. Eles são muito mais agressivos, já por ser jovens já não tem tanta experiência. E, por outro lado, esse pessoal que trabalha muito com a internet e todos esses processos
são por meio da internet, então fica muito difícil a comunicação para quem já tem mais de 55 anos com a internet. A gente tem uma dificuldade enorme porque o nosso meio de comunicação é por fala. Sim, então mais Sempre fácil, foi né? por fala. Até os contratos, até pouco tempo, tudo que se falava tinha que se garantir. Até tem uma legislação, eu acho que é esse respeito. E agora, de repente, tudo se tornou pela internet. O juiz não faz mais audiência, gente. É tudo por internet. Então ele julga por aquilo que o outro falou e que não é nem sempre verdadeiro. Então eu queria saber se ainda dentro de um parâmetro desse, que na minha família está caótico, se tem condição de ter uma mediação nisso tudo. Excelente sua pergunta, Gisela. Obrigada por ter ligado, obrigada por ter aguardado até ser chamada aqui. Um abraço enorme para você. Doutora, adorei a pergunta do inventário, porque às vezes o inventário demora anos, às vezes se trata de um bem apenas, ou muitos, mas na verdade tanto tempo, 10 anos às vezes vai com o inventário enrolando. Gisela, obrigada pela sua pergunta, e a resposta ao que você me perguntou é o seguinte: sim, dá para tratar isso na mediação. Sempre que a gente fala de testamento, partilha de bens, inventário, a primeira sensação que vem é dor. É dor porque isso está ligado à perda de um ente querido. Não tem jeito, já começa aí. A partir do momento que você sente dor, você começa a lembrar do passado. E aí vem tudo, né? Vem a infância, a juventude, vem briga de família, vem quem gostava mais de quem protegia mais quem favorecia um e não o outro. Isso é super normal, porque toda família tem isso, não é porque é a sua família, tá? É muito importante que você entenda isso. Não é a sua família, todas as famílias têm problemas. Vocês estão lidando com uma situação que vai continuar complicada, porque o processo judicial ele é muito extenso, ele é muito longo, e os advogados sempre vão estar achando a famosa brechinha na lei. Então, sempre vai empurrar. Enquanto está empurrando, vocês estão sofrendo, todos vocês. Não tem um só que está sofrendo, todos estão sofrendo. O que é importante nesse momento? Reunir a família. Ah, mas o fulano não fala com o outro. Não tem problema. Denise, inclusive, existem técnicas na mediação, e uma delas se chama caucus, que é uma coisa assim, às vezes as pessoas não podem ficar perto umas das outras e não querem dividir as coisas, porque a briga está num momento, num estágio muito avançado. A gente fala em separado com a pessoa. E depois, se a pessoa permitir, a gente coloca isso na mesa para se falar em conjunto. Não tem problema. Então dá sim para trabalhar a questão da partilha, do inventário em família. Porque o que está pegando e o que pega é o ressentimento do passado. E que não vai levar vocês a nada. Isso vai continuar durante muitos anos. E vocês vão delegar isso para os filhos e netos. Isso é uma dor inacabada. Inacabada. Então dá para fazer. Dá, sem dúvida nenhuma, dá para fazer. Inclusive porque ela reclama de algo que é muito justo, né? Então tudo que fica combinado, você tem a atualização pela internet, você pode ter até um grupo ali de e-mails da família, tudo está sendo liberado pela internet e as pessoas podem, as partes, então ela contou que a maioria ali, né, dos envolvidos é da terceira idade, que não tem acesso e não querem ter, não estão sabendo o que está acontecendo. Você sabe que uma vez eu fiz uma parecida com essa e o administrador das contas do pai, que era falecido, ele falava assim, mas a minha irmã não tem condições, ela não tem condições de pegar o dinheiro, de fazer, porque ela já foi drogada, aí começa a vir à tona. Ela já foi drogada, ela foi casada com um cara que comprou uma Ferrari, bateu a Ferrari, então vem tudo para fora. Só que aquilo já aconteceu e ela já tinha mudado. E ela era outra pessoa. E eles entenderam que aquilo ficou no tempo, ficou para trás. E ela sofreu o tanto que ela tinha que sofrer e que agora ela estava equilibrada. E assim foi feito. Rose, aqui me parece que
Claro que você vai fazer o seu trabalho muito bem feito, você tem um estudo para isso, mas você pode precisar recomendar essas pessoas a buscarem acompanhamento psicológico, não? Você identifica ali alguns perfis, né? Sim, sim, Denise. A gente vai até um ponto. A mediação não é terapia. Eu não vou trabalhar em cima do que aconteceu na minha infância, da minha aceitação, do abandono. Isso não tem nada a ver com mediação. Eu vou localizar o problema, o real interesse que ficou lá atrás, eu vou trazer para o dia de hoje esse interesse principal e vou mostrar para as pessoas que o caminho não é esse, é um pouquinho diferente, para elas entenderem que o que ficou para trás e que elas podem procurar uma outra ajuda. Sim, a gente faz isso. Tem como facilitar esse trâmite do inventário? Porque aqui claro que nesse relato específico da nossa telespectadora, parece que tem divergência até do que será partilhado, né? Pode ser que por isso esteja demorando e as coisas não estejam indo bem. Mas quando você já tem ali bem determinado, às vezes tem... E aqui eu vou passar um cenário que pode ser bem comum. Alguém quer abrir mão de sua parte, ou então vão ceder, não vai vender o imóvel naquele momento para repartir o valor. Você vai deixar alguém que não tem o imóvel morar ali. Entende? Será que dá para fazer desse jeito para desburocratizar a coisa toda? Sempre tem como resolver dessa forma. Eu fiz um trabalho outro dia sobre planejamento sucessório em vida. Você quer coisa melhor do que não ter que falar sobre morte, que é um problema que a gente tem. Tem gente que tem pavor de falar sobre isso. Eu particularmente não gosto. Mas o planejamento sucessório te faz chamar a família, te faz chamar aqueles envolvidos e falar, gente, em vida, o papai está vivo, a mamãe está viva, vamos tentar meio que blindar as coisas e já traçar, porque eles, se Deus quiser, vão viver muito, mas a gente não precisa brigar lá na frente, porque depois a dor é tão grande e junto a essa dor, a briga. É um rompimento de relação. Muita gente rompe a relação familiar aí, nesse momento. Então dá sim, dá para fazer isso em vida, sempre dá. E mesmo quando já existe o falecimento de um ente querido, também dá para trazer as pessoas numa mesa e conversar. É o que eu falo, muitas vezes não em uma sessão, porque existe um desgaste emocional. Em 2, em 3, mas consegue resolver sim. Vamos me preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, você já deve ter encontrado aí na sua jornada, Rose, pessoas mais intransigentes, que não querem conversa, elas até vão ali, a princípio elas vão. Quando elas veem que elas têm que ser confrontadas de algum jeito a pensar um pouquinho nos motivos, nas razões pelas quais aquela situação está acontecendo, algumas podem ter ali uma certa resistência e pode dificultar o processo, né? Ou mesmo, estou falando aqui de pessoa física, né? Mas e pessoa jurídica, por exemplo, as empresas que têm seus departamentos jurídicos e sempre se apoiaram muito nisso, né? Então, você tem o seu departamento jurídico e como seria mais fácil ter mediadores, então, né? Para fazer a coisa acontecer. Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá, por favor. Claro. Importante a gente falar que um dos princípios da mediação é a voluntariedade. Voluntariedade é a não obrigação de participar de uma mediação. Quando a gente fala em não obrigação, não é aquela coisa, eu recebi uma cartinha do fórum que eu tenho que comparecer numa audiência. Não, na mediação não tem isso. Se a pessoa não quiser, a gente explica, a gente convida. A gente faz uma pré-mediação para explicar as vantagens e os benefícios da mediação. Mas se a pessoa não quer, não existe a obrigatoriedade. Então, esse já é um primeiro ponto. O segundo ponto, as empresas, como o Brasil, eu volto a falar isso, como o Brasil tem uma característica de briga, os advogados fazem contratos com as empresas e ganham dinheiro, e as empresas têm esse tratado com eles, de lidar com muitas situações e não cai nas perdas e danos, por exemplo. Então, os danos morais que uma empresa paga, cai em perdas e danos, está tudo bem. Eles acham dessa forma. Mas a ideia é,
com o tempo, que o empresariado entenda que é muito melhor resolver problemas pontuais e dar treinamento para o seu serviço de atendimento ao cliente, para que previna os outros conflitos que possam surgir. Já mata o problema de cara, de cara. Mas a gente não tem também como obrigar as empresas a fazerem. É isso que eu estou falando para vocês, é voluntário. Sim, sim. Ela pode contratar um mediador, o mediador entra em contato com a primeira loja, a segunda loja, com quem estiver envolvido, porque realmente essas grandes lojas, elas acabam comprando de terceiros. Então, entrar em contato primeiro com o primeiro, a primeira grande loja. Não resolveu, entrar em contato com a segunda. Se tiver que trazer para uma mesa de negociação, todos eles juntos, é feito isso sim. Então, todos os conflitos que a gente enfrenta e que existem ao longo dos anos, ao longo do tempo, sempre tem conflito. Dá para resolver? Sim. Só que existe uma coisa que nem eu falei para vocês antes. Se eles se negarem a resolver, aí foge das nossas mãos. Aí realmente tem que procurar o judiciário. Mas aonde a gente pode entrar, interferir e ajudar, a gente vai fazer. Tá, então para ficar claro, as partes precisam querer resolver o problema dessa forma, né? A outra alternativa é sempre você judicializar. Agora, me parece muito favorável começar uma ação na justiça. O primeiro ponto é assim, ó, tentei fazer uma mediação sem sucesso. Então, olha, eu não queria abarrotar ainda mais o nosso sistema. Mas a outra parte não quis ajudar nesse sentido também. Sim. Eu vou dar um exemplo meu. Várias vezes que eu tive que fazer uma pré-mediação, e a pré-mediação, Denise, é o convite. Rose, legal. Gosto de entrar em contato com a pessoa, gosto que a pessoa me veja. Nessa época de pandemia a gente faz online, mas se eu não consigo isso, fica muito difícil. Então, a partir do momento que eu faço uma pré-mediação, eu me mostro, eu me abro, eu falo quem é a Rose, eu falo qual é o meu trabalho, qual é a minha intenção e como eu posso ajudar. Isso traz a pessoa para mim. Isso é muito importante. Quando não existe um profissional habilitado, quando não existe... Porque essa tentativa de se fazer uma mediação, muitas vezes, é pelo advogado. Então, quando o advogado já entra em contato, quando a gente fala em advogado, o povo já levanta o pelo do corpo. É bem aquela coisa, sabe? Ixi, já vem confusão, então eu já vou me defender. A primeira reação que a gente tem na vida é essa. O advogado está vindo na minha direção, ele vai me atacar. Eu preciso me defender. É por isso que não sai, é por isso que não rola um acordo. Mas se a gente Não era para ser assim, né, Rose? Oi? Não era para ser assim, né? Não, claro que não. Mas é o que se tornou, realmente. É o que se tornou. É por isso que eu falo, é a busca da cultura da paz, é trazer de volta alguns conceitos de não briga, gente, não briga. Dá para resolver tudo na vida fora da briga. É muito importante isso, mas isso é um conceito interno, né? E as pessoas têm que comprar isso de volta. Não tem jeito. Agora, quando a gente fala dessa conversa, então, claro que essa construção pode demorar. Você usa o termo sessões, sim, né? Vamos imaginar agora, nesse momento que a gente vive, em época de pandemia, eu sei que tomando todos os cuidados, até dá já para fazer presencial, mas vou imaginar que a pessoa não se sente confortável, como eu, por exemplo, não me sentiria, preferiria fazer tudo online. Faz online, faz com a plataforma, envia link, se todo mundo tiver acesso fácil, dá para fazer dessa forma. E quanto tempo pode durar uma sessão? Essa pré-mediação que você falou, então você faz contato só com a parte que vai ser acessada primeiro, né? A pré-mediação, uma pessoa procura a gente. Isso. Eu já falo, já explico, porque às vezes as pessoas caem de paraquedas e falam assim, olha, eu tive uma indicação, eu tô com um problema assim, 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 então eu já faço a pré-mediação com a primeira pessoa que me procurou. Perfeito. Aí eu pego os contatos da outra pessoa, entro em contato, converso, faço online, faço através de aplicativo, Zoom, WhatsApp, o que precisar a gente faz. Porque aí a pessoa já pode dizer, eu não tenho interesse em fazer. Sim. Tá. Tem muita gente que fala que mediação online não dá certo.
ela dá certo porque são outras técnicas que a gente usa e eu acho que é o comprometimento com a causa, sabe, Denise? Eu fiz uma que foi no Japão, eu tinha parte no Japão, como elas são confidenciais, eu não te exponho todo o caso. Não tem problema. Partes no Japão, partes nos Estados Unidos e Brasil. Conseguimos conciliar os horários, teve sucesso e foi uma coisa muito, muito bonita. Todo mundo chorou, eu também chorei. Então, e a gente aprende muito com isso. Então, isso online. Em algumas situações só vai dar para fazer online mesmo, né? Não tem jeito. E veio para nos ajudar. Então, com a Sim. técnica certa, você consegue acessar ali e ter o bom resultado. Exatamente. A gente tem que se adequar a isso que se apresenta. É assim que funciona. A gente tem mais 2 minutinhos, tá? Existe esse confronto entre expectativa e realidade? É você que coloca todo mundo com os pés no chão? Ah, sim. Sim, total. E aí que entra a imparcialidade, né? Quando eu estou pelo fórum, eu não gosto de ler o processo. Ah, mas Rose, você pode porque você é advogada. Não, eu não quero. Eu não quero porque eu não quero ler o que o advogado escreveu. Eu quero ler o que as partes estão vivendo. Eu quero ouvir o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Então, sim, existem momentos em que você força a pessoa a entrar dentro de si e daqui a pouco você dá um choque de realidade. Puxa, é agora que a gente tem que trabalhar, a partir de agora. Então, sim, vamos trabalhar a realidade, vamos trabalhar o ponto positivo, o ponto objetivo. Rose, nosso tempo está acabando, eu vou passar os contatos. Tem 2 telefones, é isso? Na verdade, é o só? o 9126. então é 11 9 91260856. É o WhatsApp, é esse o telefone, Isso. né? 11 9 91260856. E tem o site que é www.multiportasresolução.com.br e no Instagram, fácil de encontrar com @multiportas_resolução. Doutora, obrigada por ter vindo, aprendi bastante com você, que as pessoas possam se sentir incentivadas a buscar o diálogo sempre, se necessário for, buscar o facilitador, esse profissional que vai ajudar. Obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, boa tarde. E qualquer coisa, estou aqui. Pode me chamar de novo que a gente volta. Obrigada, Rose. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Começar a semana muito bem. Que bom ter você aí do outro lado. Te vejo amanhã. Tchau!